quando eu saí do CLT, tu saber o que fazer e ter alguém pra te acompanhar e estruturar Uhum. isso pra ti, né? Ah, precisa postar, mas como que você posta? Você precisa atrair novos clientes, tá? Beleza, mas como é que você faz isso do jeito certo pra atrair o cliente certo pra ti, o cliente que você gosta de fotografar? E aí eu não tava afim de estar dando murro e ponta de faca todo esse tempo ali durante 10 anos. A Power veio justamente pra isso, pra acelerar. Primeiro, massa, parabéns pelos resultados aí. Se você está aqui, porque você acabou de formar como faixa preta, parabéns aí. Então, para a gente começar, cara, quero que você se apresente aí, seu nome, o que você mais fotografa e quanto você faturou nos últimos 12 meses. Claro, claro. Enfim, muito prazer, gente. Meu nome é Roger Nobles, né? Eu sou daqui de Picada Café, quase muito interior, né? É uma cidadezinha bem pequenininha entre os vales, de 5 mil habitantes. Eu fotografo profissionalmente, assim como empresa, há 2 anos, né? Vai fechar 2 anos em novembro, se não me engano. Mas o contato com a fotografia aí vem de uns 7 anos, acredito eu, tendo contato com conteúdos de fotografia, não é mesmo? Vídeos de fotografia, cursos, enfim. E é muito bacana isso tudo. Eu sou, ah, né? Eu sou um garoto normal de uma periferia, inclusive, de aqui do Picara. Picara Café não é tão grande, né? Mas tem uma certa periferia onde não é um bairro muito interessante, assim, de ser turistado. Mas foi muito bacana ter essa evolução aí. E acho que é isso, né? E Trabalhei quanto com. você faturou nos últimos 12 meses? Foi 200.461. Ah, meu Deus. Eu sempre me perco no último número. Mas agora a gente tem aqui tudo bonitinho. Não, aqui ó. 200.377,79 centavos. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Parabéns, cara. Parabéns. Bateu a faixa preta. Bati a faixa preta na primeira semana de maio. E, nossa, foi muito legal. Porque, bom, primeiro tem uma história engraçada quanto a isso. Porque eu achava que tinha fechado a batida a faixa preta antes. Só que o que aconteceu? Eu tava olhando errado. Eu tava botando 3 meses, né? Porque eu selecionava os meses ali pra ver quando é que ia cair logo, né? Tava desesperado pra ser faixa preta logo. E eu botava 13 meses. E aí eu mandei lá no grupo lá dos brothers, falou, pô, bateu faixa preta. E aí a Angélica, né? Obviamente, me cortou meus cabelos, falou assim, não, Roger, tá marcando 13 meses, é 12. Eu falei, puta merda. Aí faltava, tipo assim, 7 mil pra bater o negócio. Eu falei, não, não, isso, cara, 7 mil é muito fácil de fazer. Vamos lá, vamos embora, vamos lá. Antes de fechar o mês o mês de antes de maio Abriu. abril. Aí, tipo assim, faltava 7 mil pra fazer em abril. Eu falei, não, 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 não. Vai ter que ser, vai ter que Total. ser. E aí a gente correu atrás ali e bateu. E aí, como é incrível, Mas né? Como a gente consegue fazer essas coisas. é louco, né? Meta, né, cara? Quando você tem uma meta, você tem um objetivo claro, a gente passa a trabalhar mais focado. Eu acho que isso é uma grande diferença, né? E acontece muito das pessoas pegarem maio a maio, né? Só que você pegar maio a maio, você tá pegando 13 meses. Você tem que pegar abril a maio, né? Exato. Então, é clássico, assim, se você pegar. Senão você pega duas vezes o mesmo mês, né? Tipo, pega maio de 2026 com maio de 2025, aí dá 13 meses, não 12, né? E aí Mas fica bom fácil. demais, bom demais. Cara, quando você percebeu que precisava de ajuda para crescer o seu negócio de fotografia? Certo, certo. Bem, eu acho que a minha história na fotografia, assim, como empresa, ela não segue realmente um rumo normal, assim, por exemplo, queria fotografar, comprei uma câmera e tal. Como eu falei, tinha contato com fotografia há muitos, muitos, muitos anos antes. E eu Uhum. sabia da importância, né, dessa base toda, né, de ter alguém ali, ser mentorado, principalmente, né, a questão do tempo era muito importante para mim. Então eu escutava várias vezes, né, outros profissionais aqui da região que, por exemplo, assim, com, sei lá, 15 anos de fotografia, 10 anos de fotografia, e, tipo assim, eles têm uma relevância no mercado, pô, mas não era aquele trabalho massa, sabe?
Eu não queria levar todo esse tempo assim para ser minimamente relevante no mercado, né? Pô, tempo eu acho que é a nossa commodity mais preciosa que a gente tem, né? Então, eu queria acelerar isso. Realmente acelerar, tipo, fazer acontecer, se fazer é pra ser, e se não for, não é pra ser. Sim. E quando eu saí do CLT, né? Eu sentia, obviamente, a necessidade e eu sabia o que, que eu tinha que fazer. Mas, assim, tu saber o que fazer e ter alguém pra te acompanhar e estruturar isso pra ti, né? Porque todo mundo precisa fazer dinheiro, mas como é que você faz isso, né? Ah, precisa postar, mas como que você posta? Você precisa atrair novos clientes, tá? Beleza, mas como é que você faz isso do jeito certo para atrair o cliente certo para ti, o cliente que você gosta de fotografar, né? E tudo isso Bom. demanda tempo. E aí eu não tava afim de estar dando murro e ponta de faca todo esse tempo ali durante 10 anos. Então, Sim. a Power veio justamente para isso, para acelerar, porque eu sou muito ativo, muito acelerado com todas as coisas que eu faço um milhão de coisas. Então eu realmente gosto dessa energia, dessa velocidade de transformar, de transformação. Sim. Mas foi muito bacana. Por isso, por tempo, no caso, né? Massa. Se eu tenho contato com alguém que já trilhou esse caminho, por que que eu não posso pedir pra ele as coisas, né? Total. Total. Eu acho que é legal a gente trazer isso, né? Quando o Roger disse que ele era SLT, ele era SLT com a gente, né? Você trabalhou desde. Você lembra quanto tempo você trabalhou com a gente? 5 anos. 5 anos, como Quase. basicamente editor de vídeo, né? Sua Editor de maior, vídeo faz tudo. faz de tudo um pouco, mas editor de vídeo, então ficou. Quantos anos você tinha quando você entrou com a gente? Cara, eu tava na escola ainda. É, Eu tava no finalzinho do segundo ano, se não me engano. E daí, no finalzinho do segundo ano, tu me chamou, e aí tu me deu um gelo até fevereiro do outro ano. E aí eu iniciei a escola, e aí no meio do ano eu tive que trocar o turno já por conta de que você precisava de mim lá no turno integral. Então, hum, eu era literalmente um nenê saindo da escola. Não tinha nem saído da escola, né, pra ser exato. E já tava que nessa massa. função de fotografia. Que massa. Foi júnior total, molecão, né? Rodou com a gente bastante tempo aí, fazendo, acontecendo. E aí depois sai para trilhar o seu negócio de fotografia solo, né? E aí acho que Exato, exato. ficou, eu não lembro exatamente, mas ficou um tempo ali começando sozinho mesmo, fazendo a parada 6 meses. acontecer. 6 meses. Ah, então, olha que louco, né? Eu acho que isso é um ponto de atenção, né? Que é, cara, vou tocar sozinho agora, mas sozinho não sozinho, né? Sozinho, quer Exato. dizer, o meu negócio, mas mesmo assim acompanhado, né? Interessante, muito, muito legal ver esse ponto de vista e o foco da velocidade, né? Que muita gente acha que, eu falo isso quase toda live que a gente fala aqui, mas eu acho que boa parte dos fotógrafos imagina que o tempo vai resolver a vida deles. Vai resolver o Mas não vai. faturamento, vai resolver a fotografia, vai resolver a parte técnica, vai resolver os clientes, vai resolver tudo. O tempo, quanto mais tempo eu tiver, mais vai resolver. E, na verdade, o tempo não resolve isso, né? Ele não melhora isso, às vezes ele até piora, né? Então, com o tempo sozinho não resolve os nossos problemas, é o que a gente faz com o tempo, né? Então, acho que isso é um ponto muito massa. E aí, pensando nisso, assim, naquele momento, né, que você resolve começar a sair de CLT, começar o seu negócio solo, né? Quais eram os seus maiores desafios e medos do seu negócio naquele momento? Cara, bem, eu acho que eu tive um pouquinho de desafios e alguns medos durante esses 6 meses, né? Tudo acontece muito rápido na minha vida, né? E durante esses meses, desses 6 meses, deu tempo de perceber ali que ah, você tá sozinho é muito perigoso, né? Por quê? A minha família, né, no geral, assim, não só pais e o círculo mais próximo, mas a família no geral, eles não vêm dessa veia empreendedora, né? De fazer a própria grana, no sentido, assim, de você administrar algo de, né, além do CLT. Diferente do CLT, né? E foi muito perigoso porque quando tu tá fora de um ambiente onde tem gente com o mesmo pensamento, desse pensamento não melhor ou pior, enfim, né? Não interessa. Mas diferente, né? Diferente. É muito perigoso porque isso te puxa pra baixo. E esse era o meu maior medo de, por exemplo, assim, poxa, eu não quero ter uma vida normal, de boas, relaxada pra sempre, assim, sabe? Tipo, eu quero ter o meu conforto, mas fazer o meu, sabe? Eu quero garantir o meu conforto, as minhas coisas, as minhas viagens.
E, mano, eu não vou conseguir fazer isso sendo CLT, né? Com a idade que eu tenho. Pô, tem gente com altíssimo salário sendo CLT, mas isso aí, pô, isso aí leva tempo, né? É uma carreira de anos e anos como é que fala? Aquelas carreiras de, enfim, de empresas Crescimento, grandes. crescimento dentro É, da exato. empresa, né? E isso leva muito tempo. Então, naqueles 6 meses ali, eu percebi que como as pessoas viam diferente, né? Pô, Roger, tu tá sozinho agora, no sentido assim, você largou o CLT e o que você vai fazer? Eu falei, pô, vou trabalhar na minha empresa. Tá, mas como é que você vai fazer isso? Ah, eu tenho uma ideia, eu já tô guardando um dinheirinho pra isso aí. Tá, mas e aí você vai trabalhar por si e a grana, tu nunca vai ter previsibilidade de nada? E eu falei, não, isso obviamente eu tenho medo. Mas eu tenho o meu plano aqui, né, pra depois desses 6 meses dar um jeito. E esse que era o meu maior medo, sabe? Ser absorvido, né, por essa galera, assim, do CLT e nunca e ficar ali pra sempre. Mas a gente Total. resolveu isso aí rapidão. Total. E qual era o seu sentimento naquele momento de ver isso? Era de ansiedade, de medo, né? Porque ao mesmo tempo que eu tava ansioso pra alavancar isso aqui logo, era aquele medo, assim, de sempre de não dar conta, né? De, por exemplo, assim, poxa, era mais como. Se tu não trabalha no CLT, assim, tu não tem um bom trabalho, beleza, teu salário, pelo menos naquele mês tá garantido, né? Você vai ter o que comer. Mas se tu não trabalha bem na tua própria empresa, cara, tipo assim, é 2, 3 semanas ali mal faturadas, tipo assim, pá, no outro mês faz um estrago gigantesco, né? No teu estilo de vida, no caixa da empresa, nas coisas que você tem que pagar, né? Principalmente taxas e impostos. E, pô, isso não perdoa, né? Então, esse cara é o maior medo, assim, de não dar conta, sabe, de faturar o suficiente para manter o sonho vivo, sabe? E acho que era esse o, o, Legal, legal. o ápice. Eu acho que tem um ponto que quando a gente fala, né, dessa divisão de CLT, empreendedor e tal, não tem nada de errado com nenhum deles. Uhum, Eu gosto de sempre trazer clareza de que eu acho que peixe anda em água, sabe? E cachorro anda fora da água, sei lá. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Não tem nada de errado com a água ou não, mas você tá no lugar do qual você tá feliz naquele lugar, né? Você ser um empreendedor no meio de vários CLTs, você está deslocado. A mesma coisa você ser CLT no meio de vários empreendedores. Não tem nada de certo e errado com isso, mas você está num ambiente que estimula você fazer o contrário daquilo que você quer fazer, né? Então são perfis completamente diferentes, né? De trabalho, completamente de pessoas também, né? Então eu exato. acho que isso faz muito sentido e muitas vezes os empreendedores na fotografia, nós fotógrafos, a sua maioria não vem de uma família empreendedora, como é o seu caso. E aí a gente tem que vencer essas lutas, né? E uma delas é entendendo que às vezes a gente não pode ficar convivendo o tempo todo, não em relação à família é família, mas relacionado ao trabalho, né? Mas quando a gente Aham. conversa sobre trabalho com a família, é muito louco isso, assim, é muito diferente, né? E dito, quer falar alguma coisa? Sim, e com certeza, né? E era muito doido porque era né, novinho na escola já. Antes mesmo de ser empreendedor na fotografia, eu já tinha a empresa de brinquedos, eu não sei se tu lembra, mais ou Lembro. menos, dos brinquedos, do Cama Elástica. Então eu comprei essa empresa com 16 anos, né? Então, assim, eu sempre queria fazer o meu. E quando a galera pedia na escola algum trabalho, alguma coisa assim, tipo, cara, Roger, qual é que é seu sonho? Né? Tipo assim, pô, era viajar. Ter Tipo assim, não ser, obviamente, extremamente luxuoso nas coisas, porque isso aí é bem complicado de fazer, né? Mas, poxa, fazer umas coisas bacanas, ter grana pra fazer isso, sabe? Cara, meu foco sempre foi viajar, conhecer eu lembro que quando eu ia na tua sala, eu sempre via a estantezinha, a estantezinha não, aquela parede na frente, né? Que é onde tu fica trabalhando. E aí eu olhava, tipo, aquelas monte de plaquinhas e lembranças de viagem e fotos de viagem. Tipo, nossa, eu viajava muito naquilo. Às vezes eu ficava tipo, cara, quando é que vai ser a minha vez? É, Sabe? Hoje eu tenho aqui minhas plaquinhas, inclusive, te imitei legal nessa. As minhas lembranças das minhas viagens, vou completando as minhas prateleiras aqui. E sempre foi um sonho pra mim. Mas enfim. que massa, que massa, que massa. Legal, né? Acho que também sempre curti viajar bastante, continuo curtindo, né? E acho que é um bom ponto a gente poder fazer essas duas coisas juntos, né?
muito massa. Uhum. E quando você ouviu falar da Power, o que mais te chamou a atenção? Eu sei que essa pergunta para você é um pouco diferente de que todas que eu faço para a galera, porque você conheceu a Power por dentro, né? Eu não tenho exatamente certeza se você estava aqui quando a gente começou a Power, né? Você trabalhava interno ainda, Sim, né? sim. Eu Então você tenho meu conheceu a crachá. Power você conheceu a Power de uma forma diferente, primeiro interno, depois externo, né? Mas mesmo assim, acho que é uma belíssima pergunta, assim, quando você ouviu falar da Power pela primeira vez, o que mais te chamou a atenção? Indiferente se você estava dentro ou não, né? Ah, sim, eu tenho que falar que eu tava dentro, né? Porque quando você chegou na sala, né? Acho que, cara, mano, era um diazinho meio friozinho, assim, né? Aquele vídeo que você gravou, se comprometendo a formar o Ser Faixa Preta. Acho que foi acontecer um pouquinho antes disso. Você chegou assim, era final do dia, a galera já tava meio que se arrumando, aquelas nossas reuniõezinhas, né, em cima do balcãozinho lá. E aí tu falou assim, pô. Parece uma ideia muito boa, tá ligado? Mas eu preciso de vocês. Eu lembro exatamente isso. Quando tu lançou a ideia pra Legal. galera, assim, da mentoria, né? De fazer algo além, né? Do poder de autoria. E, cara, aquilo me encantou de um jeito. Porque, por exemplo, assim, aquele carinho era como se tu pegasse, assim, toda a tua trajetória de fotógrafo, né? Toda a carreira de fotógrafo e desse uma mão gigante em todos os fotógrafos do Brasil, assim, e falasse, ó, nossa, gente, eu tô dando a oportunidade para vocês de terem de conseguirem viver muito bem de fotografia, né? E naquelas poucas palavras ali, quando você convidou a gente, né, pra batalha, pra guerra, eu já senti aquela vontade de mudar, sabe? De mudar mercado, de mudar pessoas, de mudar negócios. Então, principalmente quando eu senti isso, foi muito mais intenso, porque eu tava ali dentro, né? Eu vi o desejo no teu olho de querer mudar, de fazer um bagulho muito foda. E no primeiro evento da Power, cara, foi no estúdio, foi muito bacana, foi apertado, porque era bastante gente, e foi meio muito surreal, assim, sabe? Como no primeiro já deu certo, sabe? E como a galera curtiu e como já tava trazendo resultado, tipo assim, cara, nos primeiros passos, sabe? Sim. Obviamente foi muito, muito bem pensado, mas poxa, tipo, mudando vida no primeiro lançamento, né? Na primeira turma, do caralho, que absurdo, né? E foi muito Uhum. bacana, muito bacana. Deu pra sentir exatamente que aí ele seria um ponto de mudança extraordinário no mercado brasileiro. Que massa, que massa. Uma versão de como é que nasceu a Power de dentro, né? De making off. Exato, de making off. Isso que você está trazendo, acho que é massa, assim. Eu lembro desse dia também, foi no começo de 2023, no comecinho do ano, né? Quando eu, Depois da eu, eu pandemia. vim apresentar a ideia para o time, né? De tipo, cara, esse ano a gente vai fazer uma parada diferente, vocês topam fazer isso com a gente, né? Era um, Ah, eu era lembro. um desenho, então foi muito massa. E logo depois, acho que 2 semanas depois, a gente lançou essa parada, no dia 16 de janeiro de 2023, e aí começa oficialmente a trajetória da Power, né? Então você conheceu da Power, da ideia da Power, né? Da É, ideia. antes dela existir, né? Antes dela existir para o mercado, né? Existiu interna somente para dentro da empresa, enquanto a gente desenhava demais, né? Desenhava isso, né? Muito louco, cara. E aí, beleza. Aí você viveu ali meio ano, um ano, mais ou menos, não deu bem um ano, eu acho, interno com a gente ali, executando a Power. Isso. Aham, Você sai da aham. empresa depois, fica 6 meses fora, e aí você resolve Power. entrar na Power como mentorado. Por que você entrou, cara? Ah, tempo, né? E que nem eu falei antes ali, eu não queria ter uma trajetória demorada, né? No sentido assim, demorar pra despontar, demorar pra ter as minhas paradas, é, sabe? Poxa, desde os 16 anos ali eu tenho empresa, né? E e a outra empresa eu sempre levava muito como segundo plano. Eu era um empreendedor, mas sempre em stand-by, né? Sempre pra, tipo, pra conseguir fazer uns luxos ali no final de ano. Nunca foi o meu objetivo crescer a empresa de brinquedos, né? E aí eu não fazia a menor ideia, né? E acredito que não tenha uma mentoria para empreendedores de brinquedos infláveis, né? E, cara, quando apareceu o bagulho da Paoli, por que que eu entrei? Porque, tipo assim, é
era tudo que eu precisava, né? Tipo, como eu tinha conhecido ali desde do CERN, desde a ideia, falei assim, mano, aqui é o meu lugar, sabe? E é aqui que eu preciso estar com essa galera pra trabalhar e não ficar anos e anos tentando alguma coisa ou eu ficar indo e voltando. Então esse foi, com certeza foi o principal, por que que eu entrei. Ah, massa. E, cara, o que que mais lá dentro da Power te surpreendeu? Algo que você não esperava quando entrou, mesmo vendo a ideia nascer, né? O que que Uhum. que te mais surpreendeu, assim? Cara, a galera, a galera entender que ali é um lugar seguro pra, pra se falar de tudo. Principalmente sobre grana, sobre dinheiro. Né? Inclusive aconteceu uma coisa muito engraçada ontem, né? Quando lançaram os cardzinhos ali da minha história. A minha mãe, né? Véi, chegou até mim assim e falou assim, Roger, isso aqui tá certo, né? Tipo assim, você fatura isso aqui mesmo? Né? Eu falei, sim, faturamento é diferente de lucro, mas relaxa. Mas, sim, é assim, mas isso não é muito dinheiro? Mas as pessoas vão ficar vendo isso, não é perigoso, né? E ali, tipo assim, Massa. naquele momento você entende que eu, Roger, já estou acostumado com o diferente, né? Dentro da Power, pô, a gente chega nos eventos assim e a pessoa te pede alguma ajuda, algum auxílio em alguma coisa, você já fala assim, cara, quanto é que você fatura? Pra tu entender que nível que essa pessoa tá, né? Porque não é, os conselhos da galera da Black são diferentes da galera dos faixa verde. É outro nível de percepção de preço, valor, né, de empresa. E aí quando acontece, quando eu tenho contato com essa galera de fora, eu percebo quão diferente a gente está acostumado já. Sobre falar sobre grana, sobre faturamento, sobre empresa, como crescer, sabe? Crescer saudável, de um jeito bom, ter aquela ganância de um jeito bom, né? De ter aquela vontade de sempre fazer melhor e diferente. E isso com certeza foi o que mais surpreendeu. A galera chegar, se eu precisar de alguma ajuda, a primeira coisa que eles me pedem é quanto eu faturo, e quando alguém me pede uma coisa é quanto você fatura. Para você entender e falar abertamente sobre dinheiro e falar abertamente no teu nível, para o teu nível de fotografia, para você chegar no próximo. Isso com certeza foi o mais surpreendente. Tá, eu acho que esse é um bom ponto para a gente conversar, porque eu acho que muitas pessoas não entendem muito bem o porquê disso, né? O porquê de pedir e medir sobre faturamento. Só que como é que não tem outra forma de medir uma empresa? Como é que você vai medir? Quantos clientes você tem? Quantos trabalhos você está fazendo? Porque isso não quer dizer que uma empresa é saudável ou não, né? Só faturamento também não, né? Tem uma questão de faturamento, fluxo de caixa e tal, mas faturamento a gente tem noção do tamanho da empresa. O que que essa pessoa está fazendo? Porque uma empresa que fatura 50 mil por ano, 200 mil por ano ou 1 milhão de reais por ano, é muito diferente. O número de Uhum. funcionários, os desafios, os perrengues, né? Então, tudo é muito diferente. Então, eu falar e dar uma resposta para um faixa verde, né? Que a gente fala, pô, 50 mil reais por ano, como você era quando você começou, é muito diferente os seus desafios lá, de 2 anos atrás, do que os seus desafios de hoje. São Com certeza. diferentes. E provavelmente os desafios de hoje, espero que sejam muito diferentes dos seus desafios de um ano, do próximo ano, porque você vai estar enfrentando outros desafios, porque você tem empresa de outro tamanho. Talvez os seus desafios agora sejam com equipe, com time, né, daqui a um ano, sei lá, eu não sei. Mas a probabilidade de se continuar crescendo é justamente essa. Então, ter essa clareza nos ajuda, só que, ao mesmo tempo, lá fora, as pessoas não querem falar sobre isso, porque eles não estão num ambiente aberto como você falou, um ambiente seguro. E não dá para sair falando na rua, no mercado, quanto a gente fatura, né? Realmente, de fato, não faz muito sentido isso, né? Uhum, Mas a gente, como negócio, precisa ter um lugar para que a gente possa se auto-medir perante as outras pessoas. E isso é uma coisa muito louca. Inclusive, eu vou contar uma fofoquinha. Ontem eu estava fazendo uma análise individual da Black, e aí, em algum momento, a gente estava falando sobre o mercado desse mentorado, e a gente desenhando os próximos passos dele e tal, querem chegar em 1 milhão e tal, a gente desenhando, e aí ele trouxe o nome de um fotógrafo, que é, de certa forma, concorrente dele lá, e que tem um trabalho legal e tal. E aí, é muito louco, por quê, cara? Porque eu perguntei para ele, mano, quanto você acha que esse cara fatura? E aí eles me falaram um valor que era 3 vezes mais do que eu sei que ele fatura, porque eu tinha conversado com ele no Instagram há poucos dias antes, né? E, ou seja, eles que faturam,
se eu não me engano, não lembro de cabeça agora, quase 600 mil reais por ano, acharam que esse outro fotógrafo concorrente ali, né, faturava 1,5 milhão. Só que, na verdade, esse outro cara fatura a mesma coisa que eles, até um pouquinho menos. E aí, por que que eu tô falando tudo isso? Tô falando tudo isso por quê? Porque às vezes você se compara numa régua aonde você se coloca inferior, ou seja, eles se colocavam 3 vezes abaixo do tamanho de empresa do que aquele outro concorrente. Só que na verdade eles eram um pouquinho maiores ainda. Ai que louco. Porque olhar de fora parece que o cara tá voando, mas quando tu olha de dentro da empresa, às vezes não tá voando tanto assim, né? Então, assim, e às vezes vice-versa, né? Você olha de fora, você pensa assim, o Roger fazendo tudo isso, né? Mas quando você olha para dentro da empresa, você vê números e vê a estrutura real. Então, acho que isso é um ponto muito massa, que é, inclusive, para vocês poderem se colocar numa régua de comparação positiva e entender que às vezes vocês são muito mais foda do que vocês acham que são, e às vezes é o contrário também, né? A Uhum, gente é menor do que a gente acha que é, né? E às vezes a gente acha que é maior do que a gente realmente acha que é. Então, isso é muito massa, poder medir por uma régua padrão. uhum, com Poder certeza. medir por uma régua padrão, porque às vezes eu vejo que o mercado fotográfico se mede por réguas diferentes. Réguas diferentes, entendeu? Então, é difícil você subir numa balança para se pesar e toda vez a balança ter uma medida diferente, cara, não tem como saber se você está engordando ou emagrecendo, Aham. né? Muito Faz louco muito isso. sentido. E foi muito. Agora é a minha vez aqui do Fun Fact. Ontem, quando foi postado ali os cards de novo, eu compartilhei nos stories. E aí a gerente de um banco, não vamos falar nomes aqui, né? A gerente de um banco aqui da Picada respondeu os stories no sentido assim, pô, quando é que vamos trazer a conta da tua empresa para nossa empresa? E aí eu fiquei tipo assim, mano. Tá, beleza. Agora eu me senti assim com minimamente um pouquinho de grana, porque tipo assim, mano, em que momento da minha história uma gerente de um banco vai chamar você, a tua empresa, pro banco dela, assim, por livre e espontânea, tipo, pô, pareceu interessante esse maluco, sabe? É muito, muito louco. É louco, né? É muito louco, é muito louco, é muito massa isso, né? Como acontece assim. Que legal que você tá vivendo essa parada. Obviamente, tem muita cabeça agora para lidar com isso. Na cidade Sim, pequena acontece isso mais, né? Na nossa. cidade grande é meio que você é só mais um e tal. Mas numa cidade pequena tem essa coisa, né? De a galera conhecer mais mesmo e trocar essas ideias, muito louco, né? Que massa. Uhum. E, cara, como o ambiente da Power se diferencia de outros grupos de fotógrafos que você já participou? Ah, a inspiração, com certeza. Esse dia eu tava num evento e pela assim, eu fazer 15 anos com o casamento com vídeo, né? Geralmente o meu público ele é um pouquinho mais reservado, assim, né? Não é aquela espalhafatosidade toda, né? E pela primeira vez eu trabalhei com vídeo e fotos assim, ao mesmo tempo, né? Mas foi uma indicação minha, era uma galera gente boa. Mas eram pessoas do bem, eram pessoas maravilhosas, profissionais incríveis, a gente conversando ali, pá, rindo naquela pegada boa de fotografar. E, cara, na hora da janta ali, tu percebe que mesmo as pessoas sendo gente boa, ótimos profissionais, eles têm um monte de travas que a galera da Power já não tem mais, né? E aí você, tipo assim, eu sou mais de escutar do que falar, né, nesses eventos. E eu escutando, assim, ali, comendo meus docinhos, pensando comigo assim, poxa, tipo, os caras estão falando um monte de coisa, assim, sabe? Que os caras ganham, né? Faturam, obviamente, mais que eu acredito. Ah, mas sabe, tinha umas coisinhas tão pequenininhas, tão idiotas, assim, de deles falar, sabe? Picuinha, que eu não faço isso, por que que não sei o quê, sabe? Muitas vezes até contra alguns clientes, sabe? E eu fiquei pensando assim, poxa, mano, se tu se libertar disso aí, que né, a galera é liberta de falar de grana, de cobrar, sabe? Eu não coloco um álbum grande nos negócios, porque, se o cliente quiser, não, cara, mostra pro cliente, tá ligado? Se às vezes acontece, você olha pra minha. Antes eu tinha o cabelo comprido, né? Agora dei Tá uma melhor, ajeitada aqui. inclusive. Tá melhor. Obrigado, Parabéns, obrigado, obrigado. parabéns. Tipo, você olha pro maluco cabeludo, que nem antes, daquele jeito assim, cara. Tipo assim, e aí depois você olha o Instagram, o meu Instagram ali está escrito assim, esse maluco aqui, o cabeludo, viajante, fatura 200 mil reais no ano.
que pra mim é bastante coisa, e se eu não saber que eu quero comprar alguma coisa e o cara não me mostrar que eu tenho a possibilidade de comprar uma coisa que eu quero muito, eu não vou ter como comprar, né? Pô, quando eu fui comprar um MacBook ali, eu acho que foi, tipo assim, quase 20 mil num computador. E eu pedi pro cara, assim, tipo, cara, beleza, eu entendi, eu quero um Mac M, não sei o que, ali, M1, era o primeiro, mas eu preciso de alguma coisa a mais. Você tem? Não, a gente tem aqui, então eu quero esse, cara, me mostra. Eu Mostra o vim aqui pra. melhor, né? Me mostra o Entendeu? Eu, melhor. eu preciso, é meu trabalho, então eu vou investir essa grana, tá ligado? Daí, não, aí foi ali quase 20 mil no computador, sabe? E foi muito bacana. É. Se o cara não me mostrasse, Cara, eu não ia comprar. total, isso se repete quase todas as lives, cara. As pessoas têm muito medo de vender, de mostrar trabalhos maiores, porque acham que as pessoas, de novo, têm a mesma régua que elas. Ah, meu Deus, ninguém vai pagar tudo isso para mim. E, na verdade, a versão do cliente é o contrário dessa, é a versão que você acabou de falar. É quando eu vou no lugar e a pessoa não me oferece o melhor vinho, porque eu não tenho cara de que eu vou comprar o melhor vinho. Mas eu não vou comprar com a minha cara, eu vou comprar com o meu dinheiro, né? Exato. Então, é quando a gente vai num lugar e as pessoas consideram que a gente não tem potencial de compra daquilo e eles estão deixando o dinheiro na mesa e eles não fazem isso porque eles não querem magoar o cliente, só que eles estão magoando aí exatamente o cliente por não estar dando a devida atenção a ele. Isso acontece frequentemente comigo, né? Isso acontece porque Uhum. eu sou, porra, tô aqui de moletom, você me conhece, né? Eu tô Então, ligado. então acontece pra caramba, né? Acontece pra caramba de eu chegar com meu tênis furado e as pessoas não darem bola. Mas não é com o meu tênis que eu vou comprar, é com o meu dinheiro. E não é que eu tô usando tênis furado porque eu não tenho dinheiro para comprar um tênis novo. É só porque para mim não tá fazendo diferença nenhuma ele tá furado ou não, entendeu? Então, assim, é muito louco como a gente, como cliente, se ofende quando isso acontece. E o fotógrafo, ele não tá fazendo isso porque ele quer ofender o cliente. Bem pelo contrário, ele tá cometendo o erro porque ele não quer ofender, mas aí ele acaba fazendo errado. Então, é muito louco como essa crença a gente precisa quebrar, de fato. Se você quer ser bom, se você é bom, cara, venda o melhor. Não vai vender o melhor, o mais caro para todo mundo? Óbvio que não. Óbvio que ninguém faz, né? Nem a Apple vende o iPhone 17 Pro boladão para todo mundo. Não tem os mais simples lá, não tem o que não é Pro, o que não é É, Max, o que é não sei o quê. Então, se a Apple não vende o top deles para todo mundo, quem será nós que iremos vender, né? Mas, exato. se não oferecermos o nosso melhor, eventualmente não venderemos e nunca ninguém nem saberá o potencial que temos, né? Então, Uhum. muito louco isso, cara. Muito louco. E é muito engraçado que eu não sei se vai ter pergunta disso, mas obviamente o ponto da virada ali são a montagem dos pacotes, né? Que no ano passado, no dia do meu aniversário, eu estava em Dublin, na Irlanda, e, e aí era um casal, a gente fez a reunião ali e tudo mais, beleza, fechou, maravilha. E, cara, os caras simplesmente viram a proposta ali na hora. Tipo assim, eles nem deixaram, eles descartaram as outras opções menores, assim. Tipo assim, eu falei, comecei a apresentar, esse aqui é meu pacote melhorzinho, né? O Amsterdã. O Amsterdã tá 5.900 hoje. Assim, mas isso um ano atrás, né? É, e aí eu apresentei, pô, o Amsterdã tem a cobertura até o final, 600 fotos, tem um ensaio, tem um álbum do ensaio. Eu falei, não, fechou, pode ser. Fechou, pode ser o quê? Não, é isso aí. Tá, mas e os outros? Não, não, é isso aí. Pode mandar. A gente já conhece teu trampo ali, a gente viu os vídeos das histórias, cara. A gente, se possível, se tu conseguir fazer um vídeo daqueles também fica legal. Tá? Não, fechou, não, beleza, beleza, pode crer, faça os Show. contatos aqui, pá, 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 contrato, fechou, sabe? E a gente fica surpreso quando acontece hoje ainda, sabe? Apesar de já todo tempo vende melhor, quando vende você fica assim, caralho, que tri. Muito bom, exatamente, cara, muito massa. Nossa, tem um comentário legal aqui da Angélica, né? A Power é sobretudo caráter, ética e humildade, exato, né? Acho que é fazer tudo isso, né? Buscar o crescimento com isso, né? Com muita humildade, com muito caráter, né? Com muita ética, com muita verdade, com muita integridade. Acho que muito massa, um belíssimo, belíssimo comentário, Angélica. Concordo 100%. É uma coisa que a gente luta para sempre manter muito forte isso, essa cultura entre todos os membros, entre todo mundo, porque eu acho que isso, no longo prazo, é o que está tornando a Power, que está tornando, né? Acho que no Com longo certeza. prazo, sempre, o jogo do longo prazo, eu sou o cara do longo prazo,
O jogo do longo prazo, ele só se sustenta com muita integridade, né? Muito bom. Mas, ó, vamos lá. Quais eram as suas maiores objeções em relação à Power antes de entrar? Essa é uma pergunta difícil. Porque eu preciso catar a objeção, Robson, porque realmente vai ser uma resposta bem diferente, porque eu não tinha, né? Como eu falei, eu vim ali das raízes, né? É, então eu via que ia ser um projeto muito, muito muito de muito resultado. Então, realmente, eu não tinha as objeções. A única objeção que eu tinha era a grana, né? Que é a objeção de 99% das pessoas. E... Mas foi muito tranquilo ali. Nesses 6 meses ali que eu trabalhei meio que por conta, né? 100% por conta. Tava preparando, aí juntei ali, obviamente não consegui pagar à vista, mas fiz um caixa interessante, reservinha, pô, bacana, para não passar aperto. Montei ali o meu plano de entrar na Power, entrei na live de repescagem lá, foi o lançamento de Gramado, aí tem aquela live eu não lembro o Uhum. nome certo, e aí mas foi tipo assim, cara, espera só a galera lançar o link ali, porque eu já sabia mais ou menos como é que ia funcionar, pum, pum, Uhum. cartão, pá, entendeu? Não tinha, era Mas, grana e 6 meses depois, show. muito bom, cara, legal. Ó, deixa eu só responder uma pergunta aqui no meio. Uhum. Matheus Sherpinski, é sempre difícil de ler aqui. A Ah, Power tem foco apenas em fotógrafos ou é válido para filmmakers também? Cara, a Power é foco no nosso negócio de fotografia, né? E naturalmente, videomaker e fotografia é muito parecido. E, inclusive, o que eu recomendo é que empresas de fotografia eventualmente tenham um vídeo também, empresas de vídeo também tenham fotografias que eu acho que faz muito sentido, é o que eu fiz a minha vida toda, né? Boa parte da minha vida. Então, para mim, é o mesmo, é exatamente o mesmo mercado. Fotografia e vídeo é exatamente o mesmo mercado. Você vai ter que fazer o mesmo tipo de marketing, o mesmo tipo de vendas. Você vai ter que ter a mesma pegada de autoria, né? Com as mesmas técnicas para construir a sua autoria. Você vai precisar a mesmo perfil padrão de gestão. Né? Então, assim, você vai precisar, tudo que você tem hoje como filmmaker e fotógrafo é muito parecido, né? Todo o uhum. processo como empresa é muito parecido. O que vai mudar tecnicamente, você vai fazer foto, você vai fazer vídeo, mas é muito parecido. Então, sim, serve para ambos. Inclusive, comenta a análise aqui nesse comentário aí no chat aqui, ou se você está vendo isso aqui no YouTube, o link está na descrição, para você ganhar uma análise individual e aí conversar um pouco mais sobre a sua empresa, a gente entender mais sua empresa para ver se você tem potencial de também chegar nesses resultados ou não, e a gente vai ser brutalmente honesto com você se a gente acredita que você tem potencial ou não. E sim, a gente é sincero. Então, eventualmente, a gente, se te disser que não tem potencial, a gente vai te falar. Então, se você quiser marcar uma análise individual com o meu time, comenta análise aqui nos comentários. Tá E a bom? parte mais legal de ter o vídeo, que agora que a gente começou a vender a parte de vídeo também, vendi dois mês Olha, passado. não sabia. Tó, Pô, aham. Não ocorreu nenhum casamento ainda, pelo menos 15 anos já foi. legal. É de ter a mesma autoria para foto e vídeo e trabalhar com pessoas legais. Porque, cara, a gente pega cada naná nesses eventos aí, tipo, então, assim, é muito bacana toda a tua equipe conversar na mesma autoria, na mesma pegada, na mesmo flow de fotografia e de vídeo. É a melhor coisa. Todo mundo trabalha feliz, porque, putz, grila, às vezes acontece umas coisas aí que Total, te cantar. total. Eu acho que isso é legal falar isso, né? Porque é uma coisa que eu defendo há bastante tempo e que, por algum motivo, o mercado agora adora essa coisa de especialista, né? Adora isso, então, assim, agora é só videomaker, agora é só fotógrafo. Eu nunca concordei com isso, nunca ensinei isso. Eu acho que faz sentido também, se só ser fotógrafo ou só videomaker não é um grande problema. Mas para você passar dos 200, ir para os 400, ir para os 500, ir para 1 milhão, eventualmente você vai precisar de mais fontes de faturamento. E uma dessas fontes é fotografia e outra fonte é vídeo, né? Então, eu recomendo, via método, né? Nosso método é você ir aumentando mais fontes de faturamento. Então, por isso, a Roger também entra no mundo aí dos vídeos, botando os pezinhos devagarinho, fazendo acontecendo, porque isso pode ser bem massa e no longo prazo fazer uma diferença brutal, porque a gente está simplificando o trabalho para o nosso cliente. Um cliente final que gosta da foto do Roger e o Roger tem um vídeo com a mesma autoria, com a mesma pegada, não faz sentido ele contratar outra empresa, lidar com outro contrato, lidar com outras reuniões, lidar com outro tipo de equipe, se ele pode
lidar tudo isso com uma empresa só e ter toda a cobertura de foto e de vídeo do seu evento. Para mim faz muito mais sentido como cliente também e como profissional, né? Então, muito massa, cara. Legal. E ó, depois de colocar em prática o método, tá aplicando as paradas da Power, o que você alcançou? Cara, o que eu. Putz, grilo, o que eu não comecei? Primeiro, né? Ah, falaram ali no post, né? No post da minha apresentação. É, é que lá nos 14 anos, meu pai não tinha grana ali pra bancar, inclusive, o curso para iniciantes de um cara chamado Robson Kunz, que ia acontecer na escola. E aí, cara, eu lembro exatamente, né? Como aconteceu ali quando eu pedi, pô, aquilo me frustrou, assim. Obviamente, ah, temporadas e temporadas da vida das pessoas, né? Não culpo meu pai por não ter grana, obviamente que não. Mas aquilo pesou muito, sabe? Do tipo assim, poxa, eu quero grana pra estudar, sabe? Não é grana pra comprar um negócio muito fútil ou idiota, sabe? Ou ir pra alguma festa. Cara, eu queria um bagulho pra estudar, entendeu? Fotografia. É. E aquilo me pesou muito. E foi meio que um pacto interno, assim, de, por exemplo, poxa, tudo que eu quiser agora daqui pra frente, eu vou dar, tipo assim, 2000% de mim pra alcançar. E eu sempre fui muito de viajar, de coisas em inglês, de fazer amizade com gringo. E isso me chamou sempre muita atenção, né? Outros tipos de culturas, enfim. Explorador, né? Explorador nato. E o meu sonho sempre foi fazer um intercâmbio. Poxa, quando na escola tinha os coleguinha mais abonados, né, de grana, eles iam fazer lá intercâmbio de 6 meses, de um ano na Califórnia, em Londres, e voltavam com um monte de história massa e lembrancinha dos lugares que eles foram. Eu fico tipo, cara, isso aqui me parece ser muito legal, né? E eu quero isso pra minha vida. E quando eu consegui pagar o meu intercâmbio com o dinheiro da fotografia, deixa eu ver, foi em dezembro do ano passado. Dezembro de 20. A gente tá em 26, 25, 24. Dezembro de 24. Com grana, o cara só falou assim: era de 7.200 com 60 e alguma coisa lá. Eu falei: não, fechou, pode ser. Eu só vou atrás aqui da passagem. E aí, tipo, eu só fiz o Pix, tá ligado? E, tipo assim, aquela sensação de: caraca. Isso aqui era meu sonho, tá ligado? E agora eu paguei e tô indo, só preciso da passagem. E aí depois da passagem veio a passagem, depois eu fui e aconteceu um monte de coisa irada. Nossa, um monte de galera, os asiáticos são muito gente boa, fiz um monte de amigo, falei inglês com a galera e aquilo parecia muito real. Muito, tipo assim, parecia mentira de ser tão real, sabe? De tá tudo aquilo acontecendo. E depois eu voltei e agora teve mais viagens depois disso. A gente foi escalar a montanha lá no Peru, passar perrengue, passar frio, né? Uma friaca do caramba, passar mal lá em 5.000 metros de altitude. Mas tudo aquilo era desejo de um jovenzinho de Pigaracafé, sabe? Algum dia ele viu um outro fotógrafo barbudo fazendo umas paradas muito tri também. E queria aquilo pra vida dele, sabe? Porque aquilo era o meu sonho master, né? Até então. E essas aventuras aí, tudo com a fotografia, obviamente. E além de ser pagas pela fotografia, ela proporciona trabalhar fazendo algumas coisas fora do Brasil. Que nem teve um ensaio na Suíça, em Liechtenstein. Vai ter agora em junho, vai ter um 15 anos no Paraguai. Fiz algumas fotos de alguns turistas lá no Peru também, mas assim, nada muito relevante, especialmente em grana, né? Mas fiz um certo trabalhinho lá. É, e agora a gente tem mais outras viagens no final de ano que eu simplesmente falei assim, pô, vou fechar a agenda aqui, que tá tudo resolvido, eu vou passar um mês viajando de novo na Europa, e porque eu posso, eu consigo, sabe? Eu vou ter a grana, vou ter o tempo, ninguém vai me dizer quando é que eu preciso voltar, ou tipo assim, nossa, você não vai fazer isso porque você não pode passar mais de 1, 2 semanas fora. Beleza, eu vou estar viajando, mas eu vou estar trabalhando, vou estar fazendo meu rolê. E isso aí, com certeza, era o sonho absoluto do Roginho, né? Você chama de Roginho, apesar de ser maior que todo mundo. Então, E, e com certeza, isso era o sonho.
Que massa, que massa. Bom servir um pouco de inspiração para tudo isso, né? Que legal. Inspiração, depois método. Fico feliz de fazer uma pequena parte aí uma pequenininha parte Com dessa sua certeza. jornada, dessa caminhada, né? Que massa, muito bom. E se você pudesse voltar no tempo, cara, dar um conselho pro fotógrafo que você era antes da Power, o que você diria? Conselho? Ah, mano, eu acho que é, não escutar, mas eu acho que escutar melhor e aplicar algumas coisas com um pouco mais de energia. Ah, que nem assim, nas minhas temporadas CLT ali, né? Tipo assim, hoje eu vejo como, ó, né, depois de crescer com empresa e tudo mais, faltou algumas coisas muito importantes, assim, da minha parte para qual a outra parte, né? Assim, que, tipo assim, cara, eu era jovenzinho e tudo mais, tudo certo, mas se eu desse um conselho assim, mano, faz tudo realmente com muita paixão, assim, sabe? Os primeiros trabalhos a gente foi, obviamente, com muita mais energia, com muita paixão, né? Por ser os primeiros, mas ok, todo mundo tem medo. Mas eu acho que, tipo assim, grandes coisas não são feitas à base do muito cuidado também, né? A gente tem que ter um certo controle sobre algumas coisas, mas algumas loucurinhas devem ser cometidas para que alguns resultados maiores, expressivamente, possam vir também, né? Então, eu fiz tudo muito rápido, acredito que essa evolução toda grande, mas algumas coisas muito legais eu deixei de fazer, ou tive alguns vacilos também, mas por ser jovem, sabe? Então, assim, fazer algumas Foda. coisas com mais paixão, assim, mais intensidade, talvez. Nossa. Mas, como é que fala quando você cuida muito bem de uma pessoa, assim? Uma pessoa não, de algo, esqueci a palavra. Ah, com mais zelo, sabe? Uhum. Eu acho muito interessante. Em alguns momentos, assim, faltou um pouquinho o zelo meu, mas aconteceu. Legal, legal. E olhando para esses resultados, acho que é muito massa o fato de você ter 24 anos, mais um faixa preta na cidade, né? Acho que eu nunca, eu sempre me atrapalho ali quem é que foi o faixa preta mais novo, porque vai mudando, né? A Sabrina. Mas eu acho que não é mais, eu acho que bateram a Sabrina, se não me engano, a Ah, Juliana, a eu Ju tem acho. 21, verdade. Eu acho que a Ju ainda já é mais nova ainda, né? Que loucura. Mas enfim, eu acho que isso não é uma corrida, não é uma, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que é muito legal o fato de você ter assumido, vou viver de fotografia e ter assumido 100%. Acho que muita gente quando faz essa mudança, né, de novo, acredita que o tempo vai resolver as coisas. Com o tempo, quando eu deixar de ser moleque, quando eu deixar de ser tão, né, criança, tão moleque, como você acabou de dizer, as coisas vão se ajeitar. E não necessariamente, né? Eventualmente, conheço um monte de adulto adolescente ainda. Conheço um monte de adulto moleque ainda, né? No quesito negócio, né? Muita gente. A maioria, inclusive, né? A maioria... porque simplesmente, não porque as pessoas sei lá, são culpadas, apesar de serem também, mas é porque não nos ensinam, né? Não, a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso em casa, a gente não aprende isso. A gente tem que buscar em algum lugar aprender, porque naturalmente a gente não aprendeu, né? Então, a empreender, a lidar com um negócio, nossa, sabe? Deixar partir algumas coisas, ter clareza de que, aquilo que tu falou, né? Deixar seguir algumas coisas, não ficar focado em picuinha numa empresa, né? Eu acho que aceitar não, né? É uma coisa que o empreendedor recebe muito não, né? Eventualmente você vai receber Sim, mais não do que sim, mais não para orçamento do que sim, mais não para um monte de coisa, e a gente entender que esse é o trabalho da gente. Receber não é o nosso trabalho, tá tudo bem, né? Então eu acho que se ver como um negócio e você fazer isso logo, acho que foi uma grande virada. E olhando para tudo isso, assim, qual é o teu sentimento hoje? Olhando para o teu passado agora, de pouco tempo, né? Mas como é que qual é o teu sentimento hoje? é pura gratidão. E é uma mistura de gratidão e ansiedade. Por quê? Ah, quanto mais a gente cresce, mais a gente melhora, né, nosso trabalho como empresa, mais a gente vê que tem coisas para melhorar e para crescer.
É muito louco isso. Que nem agora a gente bateu ali os 200 e 300, alguma coisinha. Ah, meu, e tem tanta coisa para aplicar, para fazer o improve disso, e tanta coisa nova que tá chegando também. E eu tenho que melhorar isso aqui, melhorar alguma coisa do atendimento. Agora já tem editora, e aí daqui a um pouco fazer edição de vídeo, e aí, tipo assim, ajustar tudo, sabe? Que nem um grande baile. Ah, e quanto maior você vai subindo, mais coisas tem pra fazer e mais coisas vai entrando, né? Na questão de grana. Então, é muito louco, é muito louco. É uma mistura exata de gratidão e ansiedade, porque é muito grato por tudo o que aconteceu até agora e muito ansioso para os vários grandes passos que estão por vir. Legal, legal. Visão de crescimento, né? É. Ansiedade tem um pouco disso. Crescimento dá um pouco de ansiedade na gente, né? Já continuar crescendo, em resolvendo os novos problemas. Eu sempre brinco que problemas não terminam, né? A gente é que vai ficando maiores que os nossos problemas. A gente vai Aham, ficando maiores que os nossos problemas, naturalmente a gente vai enfrentando problemas diferentes e mais legais, e na minha opinião, mais legais, né? com certeza. Mas às vezes mais complexos. E às vezes, quando a gente está pequeno ainda, e a gente olha os problemas que os outros caras grandes estão enfrentando, a gente pensa, cara, eu não quero enfrentar esse problema, não, não vou crescer, eu vou ficar aqui de boa, porque eu não quero enfrentar esse problema, não. Isso é uma crença que eu vejo que acontece muito nas pessoas, só que elas não entendem que, à medida que você vai crescendo, aquele problema que na sua cabeça é um problema muito grave, não é mais um problema tão grave. Porque a gente vai Uhum, ficando maior que esses problemas. Então, quando chega na minha vez de resolver aquele problema, eu já estou muito maior que aquele problema. Você com entende? certeza. Tipo, pô, hoje de manhã aqui por cada feriado, né? Então, hoje de manhã eu Ah, tive que marcar uma reunião urgente 8h30, sei lá, umas paradas lá ontem, marcar uma reunião urgente aqui 8h30 da manhã pra gente resolver. É um problema, mas tipo, cara, beleza, entra na reunião, resolve, vambora, vamos pra frente, entende? Então, assim, eu acho que talvez antigamente, se eu pensasse que talvez isso acontecesse, talvez eu não dormiria de noite. Hoje é só, tipo, beleza, mais um leão que a gente vai amarrar eles amanhã e vambora. Então a gente vai ficando maior que os problemas. E quando você diz que está ansioso, é porque você sabe que vai ter coisas para resolver. E o que eu quero te dizer é fique em paz, que à medida que você vai caminhando, você vai ficando maior que esses problemas, e esses problemas vão ficando menor que você. E aí vão ficando mais fáceis de matar o leão, como dizem por aí, né? Matar o leão por aham. dia, né? Então fica mais fácil de. Não vou falar matar, não, vamos falar amarrar o leão, né? Para não ser tão. Né? Aham. Não, e falando em leão rapidinho, a galera tem muito aquela ideia de pagar imposto é ruim. Pagar imposto, de certa forma, é ruim, né? Tipo assim, né? Porque a gente vive num país complicadinho. Mas, cara, a transição de MEI, quando eu pagava ali 60, 70 reais por mês, pra última guia que eu paguei agora, que foi tipo 800, é uma discrepância absurda. Mas assim, tu entra naquele flow de, beleza, eu preciso pagar aqui os 800, mas isso aí é o que é um álbum 20 por 20 com 30 fotos, beleza, eu vendi isso no próximo, sabe, e bora, sabe? E esse tipo de problema é muito bacana de ultrapassar, porque você sai daquela crença do sempre o mínimo, né? Tu nunca quer gastar, nunca quer gastar, só quer receber, mas conforme mais tu gasta, mais vem, né? No sentido que nem, poxa, a Power não é exatamente uma coisa barata, né? E não faz o menor sentido ser barato. Mas não é sobre os 18, 16, é sobre os 200 que entrou, né? Então, vendo montante. Exato, exato. E fica em paz que essas guias vão aumentar Eu bastante, sei. elas não terminam. Elas não terminam, elas não batem no teto, nunca. Cara, de tudo isso, por quem você está fazendo tudo isso? Aí você tocou num assunto bacana. Ah, bem, por quem? Eu acho que uma vez, o Matheus, você sabe que o Matheus Scheib é um querido, né? Eu adoro o Matheus Scheib. E no evento de São Paulo, o último que aconteceu, ele teve no palco de resultados lá, no painel de resultados. E, cara, ele falou um bagulho muito bacana, sabe? Que foi sobre por quem que você faz as paradas. Eu lembro exatamente. Eu tava lá escutando de boa e tal. E, e aí eu fiquei pensando assim, porque naquele exato momento eu não tinha por quem exatamente fazer aquilo. Beleza, eu faço.
para mim e para minhas viagens, mas o Matheus, obviamente, está em outro nível, né, de vida, de família. E eu fiquei pensando, raciocinando assim comigo, assim, poxa, quando é que vai ser a minha vez, né, de fazer por alguém, ou para algum outro feito que não seja viagem, né, porque viagem é praticamente um hobby. E, cara, quando você encontra uma pessoa muito bacana, que tem uns princípios muito bacanas, que é fotógrafo também, e as coisas vão se encaixando, e principalmente você precisa traduzir algumas coisas que ela fala, é, é muito bacana. E é muito interessante, porque as coisas vão ficando muito mais caras, as coisas vão ficando sendo pagas em euros, e fica complicado, né? Então, com certeza, tudo que eu fiz nesse último ano foi em prol desse próximo grande sonho meu, que é ir morar fora, que inclusive já foi discutido num plantão. Ahn, e agora é tudo muito mais claro, mais límpido, assim, no sentido assim, poxa, a gente faz tudo isso para ter um conforto, para ter uma grana bacana, para quando acontecer isso, não ser um perrengue, mas ser um perrengue bacana, que a gente sabe que vai ter ali a graninha reservada para se divertir, mas também acontecer tudo do jeito que tem que acontecer, de uma forma muito bacana e acontecer. Porque eu sei que vai acontecer daqui a 2 anos, Nossa. 3 anos. Robson, eu sou. Nesse já me conhece, né? Então. Eu Aham. eu vou evitar de entrar em palavras e nomes. Vamos para frente. Vamos para Exato. frente. Ah, muito bom, cara. E se você tivesse que resumir a Power em uma frase ou em uma palavra, o que que seria? Hum, pô, crescimento. Que a única coisa que eu fiz dentro da Power foi crescer. Tipo, literalmente, assim, como pessoa, como empresa, mentalmente, porque esses dias o meu excelentíssimo sogro, né, falou, no sentido assim, cara, é surreal o quanto tu consegue conversar sobre negócios tendo 24 anos. Tipo assim, eu nunca vi isso na minha vida. Alguém com 24 anos falando sobre abertamente. Já, obviamente, vi jovens com empresas, mas essa visão, faturamento, lucro, caixa, aquele negócio de manter o cliente na empresa, que eu sempre esqueço a sigla. LTV. Exato. Tipo, é muito doido. Então, obviamente, isso tudo faz parte do crescimento. Crescimento, power é crescimento, gratidão, e eu sempre esqueço as três últimas palavras, que é o resumo é power, mas é o comprometimento, a integridade Integridade, e colaboração e colaboração. crescimento. Exato. E é tudo, cara, é literalmente isso. Pra mim, tipo assim, obviamente, crescimento, sabe? Poxa, Legal. as planilhas aqui é loucura. Muito bom, muito bom. Muito massa, Roger. Legal conhecer um pouco mais da sua história. Eu já conheço um pouco da história, né? Mas conhecer um pouco mais dessa visão, assim, atual, como é que você está fazendo, acontecendo. Ficou muito feliz de fazer, de novo, como eu falei antes, fazer parte aí da tua história, talvez por mais tempo do que boa parte da galera da Power, por ser, né, ter trabalhado com a gente internamente aqui há alguns anos, né? E ter feito acontecer e tá seguindo seu flow, seu fluxo e mesmo assim a gente poder continuar ajudando a crescer. Isso prova muito daquilo que eu falo que é o crescimento, né? A gente quer o crescimento meu, da minha empresa, da minha família, das pessoas que acreditam na gente, das pessoas que estão próximas a mim. Acho que crescimento, eu sempre brinco assim, a gente nasce, cresce e morre. Já faz um tempinho que a gente nasceu, né? Eu espero que vai Uhum. demorar bastante tempo até a gente morrer, então a gente está na fase do crescimento, né? E que a gente possa todo dia de manhã acordar para crescer mais, né? E dormir em paz, porque você fez o que tinha que fazer no dia para crescer, como pessoa, como empresa, né? Então acho que crescimento é isso. Fico feliz de fazer parte aí do teu crescimento e espero, e sei que posso esperar por isso, que esse crescimento vai ser muito maior ainda. É uma questão de tempo, né? De foco, de coragem. E acho que você tem tudo isso. Então, vai ser muito massa. Obrigado por contar um pouco da tua história aí. E faz o teu CTA aí, fala onde que a galera pode te chamar, te acompanhar e ver que você não é um, como é que é? Ver que você não é IA? IA ou alguém contratado pela gente, né? Pra vocês poderem acompanhar a evolução do trabalho do Roger.
Claro, claro. Bem, aqui é o meu Instagram, galera, sejam muito bem-vindas. Eu não, eu vou, já vou adiantar, eu não sou muito dos stories, ok? Mas vocês podem acompanhar os vídeos muito bem produzidos na aba do Reels. E também a gente tá no YouTube agora, inclusive. A gente vai começar um projeto de documentar minha vida como fotógrafo, principalmente nas viagens. E no TikTok também a gente tem a gente faz uma cobertura um pouquinho diferente lá na questão de vídeos. Que são novos projetos que com certeza vai ser incrível. E tô sempre aí à disposto. Ontem respondi algumas perguntas sobre Power. Essa semana respondi Legal. alguma galera novata, né? Fotógrafos novatos que vieram até mim pedindo alguns conselhos de como vender e tudo mais, porque por algum motivo eles já me acham um cara de quem sabe alguma coisa. Mas é muito bacana. Então, todo mundo é muito bem-vindo aqui no meu Instagram. E valeu, tamo junto. Pode chamar aí, mandar mensagem se vocês tiverem alguma dúvida. Muito bom. Muito bom. É underline Roger Nobles, né? Só para quem está Underline vendo Roger. isso aqui, eventualmente está vendo isso aqui no YouTube ou no Spotify. Underline Roger Nobles, segue aí. Tamo junto, Roger. Obrigado, mano. Prazerzão falar com você. Tamo junto e bora acelerar. Conta com a gente. Até a Valeu, próxima. Rob. Tamo junto. Valeu. Beijo. Espero que você tenha curtido. Tem outras 50 edições iguais a essa lá no YouTube. Então é só ir lá no YouTube e procurar episódio Fotógrafo Faixa Preta. Se você quer ter o seu negócio de fotografia analisado, assim como o Roger fez também lá atrás, para entender que ele tinha esse potencial de crescimento aí. E se você está vendo isso aqui no YouTube, para você ganhar a sua análise individual e gratuita, o link está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, só clicar lá e marcar a sua análise individual também, tá bom? Grande abraço, valeu, falou, e até a próxima!